Sejam bem-vindos à Viagem ao Desconhecido. Eu sou a Clara Paula. Peço para quem ainda não for inscrito no canal que se inscreva. Não custa nada e vai me ajudar muito. Obrigada. Hoje eu vou contar 3 relatos sobrenaturais. Vamos ao primeiro relato. O Duende Namorado. Um casal tinha 2 filhas em idade de casar. E na verdade ambas tinham 2 belos rapazes da região, de quem estavam noivas, e acreditava-se que, em breve, haveria casamento. O pai das jovens era um empresário, que lidava com gado e café. Foi assim que logo comprou uma fazenda maior, pois seu negócio estava crescendo. Então foi morar em sua nova aquisição. As 2 filhas ficaram felizes com a mudança de residência. Mas começaram a ocorrer acontecimentos para lá de estranho. Desde que chegaram, uma das meninas garantiu que alguém vinha à noite e sentava na beira da cama dela. Ela tentava se mover e correr para o quarto dos pais, mas mesmo estando consciente, não conseguia levantar. Muitas vezes o namorado deixou de ir à casa para namorar, pois garantia que assim que chegava perto da casa, se perdia e só conseguia achar depois da meia-noite. Então, nessa hora, a única coisa que podia fazer era voltar para sua casa. Outras vezes, o namorado vinha até a namorada, mas ela parecia não lhe dar atenção, nem responder ao que ele perguntava. Então, os pais perguntaram à menina o que tinha lhe acontecido. E ela garantia que uma voz de homem lhe sussurrava ao ouvido, e ela ficava deslumbrada. Por isso ela não conseguia responder às perguntas do namorado. Muitas vezes familiares e amigos a encontraram vagando pela casa, fosse de dia ou de noite. Diziam que ela era sonâmbula, mas isso não acontecia com ela antes. Era só agora que eles haviam chegado à sua nova casa. A jovem questão muitas vezes acordava tarde da noite, gritando, chorando ou rindo. Quando ela acordava gritando, ela dizia que um demônio estava fumando tabaco ao lado de sua cama, e ela podia ver claramente. Quando ela acordava chorando, ela disse que aquele mesmo demônio lhe dizia que ela pertencia a ele e nunca poderia deixá-lo. Quando ela acordava rindo, ela dizia que ele sussurrava piadas obscenas em seu ouvido e que era impossível ela não rir. Muitas vezes ela dizia que ele a descobria ou puxava por um pé até que ela saísse da cama. Então a mãe da jovem disse ao marido que eles deveriam voltar para a casa anterior, pois havia algo demoníaco naquela casa que não deixava sua filha sozinha. Então, elas empacotaram tudo e voltaram para a velha casa. Quando a senhora estava desempacotando as coisas, ela ouviu uma voz que lhe disse: "Vocês pensaram em me deixar sozinho naquela casa? Mas não se preocupe, eu vim sozinho nas roupas íntimas da minha amada." A senhora, apesar do terror que sentiu, perguntou-lhe: "O que era? Anjo ou demônio? Bom ou mau?" Ele soltou uma gargalhada tão alta e macabra que arrepiou a pele da senhora. Respondeu que era bom e mau, conforme o que cada um dos moradores da casa escolhesse. A casa ficou impregnada com um cheiro forte de tabaco barato, e a senhora não ouviu mais aquela voz. Passaram-se os dias e nada voltou a acontecer com aquele personagem. A jovem já não se incomodava mais com a noite. Foi assim que um sábado à noite preparou-se o anúncio do casamento de uma das moças a que o doente estava visitando. Havia muitos convidados e preparativos. E por volta do meio-dia, a senhora ouviu novamente aquela voz, que lhe disse para parar todos os preparativos, pois naquela noite não haveria anúncio de casamento, nem celebração.
O que teria naquele dia seria a notícia de um funeral. O cheiro de tabaco acabou e a voz não se ouvia mais. Então à tarde chegou a notícia de que o pai do noivo havia caído de um cavalo e morreu no local. Então não houve celebração ou anúncio de casamento. A mãe da jovem estava muito preocupada com essa coisa que os perseguia, principalmente sua filha. Ela foi até o padre e contou toda a história. Ele garantiu que era um duende e estava apaixonado pela garota. E se esse fosse o caso, ele nunca iria deixá-la se casar. Além do mais, o namorado da menina corria risco de morrer por causa do ciúme do duende. A senhora disse ao padre para ir abençoar a casa e regá-la com água benta. Mas o padre disse a ela que não era tão simples assim. Ele garantiu que os duendes, apesar de as pessoas acreditarem que são seres inofensivos, têm muito poder e apenas a pessoa de quem eles gostam pode expulsá-los. Ela precisaria de água benta, 1 litro de licor ou tequila ou rum, um baralho espanhol e dados, e um cinto de couro. Esses jogos e o cinto devem ser banhados com água benta, para que ele não ganhe. Quando a noite chegar, a jovem que ele ama o convidará para jogar. Ele não se apresentará como realmente é, só poderá ver uma sombra. Então, eles devem jogar um pouco. Quando ele vê que não é capaz de vencer, ele irá mudando o jogo. No final, ele vai chorar, decepcionado com o seu azar. Então a jovem deve dar-lhe a bebida. Quando ele estiver bêbado, ele se deixará ver como ele realmente é. A garota deve chicoteá-lo com o cinturão e dizer para ele ir embora para sempre da vida dela. Assim, ele vai embora chorando e nunca mais vai voltar. E assim foi feito. Mais tarde, a menina contou que não é assim tão simples ver uma sombra jogar o dado ou as cartas. Ela estava apavorada. Queria correr, ainda mais que o cheiro do tabaco a estava deixando tonta. Quando ela pôde vê-lo como realmente é, quase botou tudo a perder. O pânico a congelou. Ele era um homem velho, mas pequeno, com nariz e orelhas grandes, um sorriso que às vezes parecia terno e às vezes maldoso. A jovem disse que não precisou bater nele muitas vezes. No terceiro golpe, ele disse que estava tudo bem, que ele estava indo embora e que nunca mais a incomodaria, mas que a amaria por toda a vida e com toda a sua alma. Depois disso, a família e as jovens levaram uma vida normal. Logo as duas se casaram e foram morar perto dos pais. A protagonista da nossa história logo engravidou e teve um lindo filho. No dia do seu nascimento, deixaram na porta da frente, dentro de uma bolsinha, 2 pepitas de ouro, com um bilhete que dizia: um presente de alguém que sempre vai te amar com toda a alma. Fim desse conto. O Duende do Açúcar. Tudo o que levou a esse estranho acontecimento tem um quê de mistério que nem eu nem ninguém conseguiu explicar com certeza. Tudo gira em torno de uma casa que comprei, onde se diz que houve mortes estranhas e viveu um homem que falavam que era bruxo. Quando comprei aquela casa, me falaram essas coisas, mas eu não acreditei em nada. Cheguei lá com minhas 3 filhas e meu marido. Mas aquela casa deve ter alguma coisa, porque minha vida conjugal virou um tormento. Discussões por tudo, coisas que nunca tinham acontecido antes com a gente. Somado a isso, a infidelidade do meu marido, que me abandonou por uma mulher mais nova. Então eu fiquei naquela casa com as minhas filhas e segui em frente.
Tive que trabalhar para cuidar delas, para pagar as despesas da casa. Então deixei minhas 2 filhas, uma de 7 e outra de 3 anos, aos cuidados da mais velha de 13 anos. Um dia qualquer, em circunstâncias estranhas, a máquina de lavar apareceu num lugar diferente. A máquina era grande o suficiente para que as minhas filhas não pudessem mexer com ela. A máquina também, do nada, ligou sozinha. A minha filha mais nova percebeu isso e a curiosidade da idade dela fez com que ela fosse lá e pegou nas mãos o cabo de energia. Outra coisa bem inexplicável, o cabo estava pelado em determinado lugar. E o pior de tudo, que esse cabo era novo. A menina deu um grito de dor e medo, sendo eletrocutada. Minha filha mais velha correu e desligou o aparelho e me ligou no trabalho. Sem perder tempo, corri para casa. A menina parecia bem, mas ela disse que estava com a mão doendo. Fui até a clínica mais próxima, mas eles colocaram obstáculos para atendê-la. Também em mais 2 clínicas, até que finalmente fui atendida em um hospital estadual. Tiveram que mandar examinar a menina, pois o choque elétrico poderia ter causado algum dano interno. Na hora de fazerem o cadastro, fizeram errado, com outro nome. Ficou tudo muito confuso. Minha filhinha foi atendida por vários médicos. Deram compotas e leite, mas devido ao registro errado, minha família não conseguiu nos encontrar em todas as clínicas e hospitais da cidade. Por isso mesmo não me traziam comida, não aparecia no formulário. Então, quando acabou o 3º dia, eu não tinha comido nada. Eu não tinha falado nada porque as circunstâncias com o que aconteceu com a minha filhinha podia me trazer problemas legais. Então, eu queria passar despercebida. Desde que a minha filhinha estivesse sendo cuidada, não tinha nenhum problema. Mas uma das enfermeiras percebeu isso e me disse para dar meus dados para ela, que ela cuidaria para que a partir da manhã seguinte ela me colocasse na lista de acompanhantes, para que eu recebesse a comida certa. Ela me deu um copo cheio de açúcar. Ela sugeriu que eu bebesse com água até o dia seguinte, para não ficar desidratada. Depois da meia-noite, eu estava dormindo em uma das cadeiras ao lado da cama da minha filha, quando eu tive uma sensação estranha que me fez abrir os olhos. Ao meu lado estava um homem pequeno, de uns 4 ou 2 anos de idade, mas as suas feições e constituição física eram de homem. Era careca e com pouca barba. À primeira vista, não sabia o que era. Quando me dei conta e pensei comigo mesma, é um duende. Eu só podia acreditar que ele ia fazer algo ruim para minha filhinha. Mas como se ele lesse meus pensamentos, ele me disse com uma voz estridente, mas com a voz de um homem adulto: "Não se preocupe, eu só vim para pegar isso." Pegou o copo cheio de açúcar em suas mãozinhas e pulou de uma janela que tinha no 10º andar. Depois disso, tudo ocorreu normalmente. Voltei para casa com minha filhinha. Para meu alívio, ela não teve danos internos ou complicações. Uma vizinha me garante que o que aconteceu tem a ver com essa casa, o duende no hospital e sobre o acidente da minha filhinha. Realmente não sei o que acreditar. Não é fácil sair daquela casa, onde tenho todas as minhas economias investidas. Fim desse relato. Vamos ao 3º e último relato. Almas em pena. Desde muito jovem comecei a ver as coisas que não eram visíveis ou audíveis para os outros. Quando contei isso aos meus pais pela primeira vez, eles me levaram ao médico e ele me encaminhou para o psicólogo. Foi assim que decidi nunca mais contar a ninguém o que eu vejo. Tudo começou quando eu comecei a ver uma sombra de um homem na minha casa.
Digo que era um homem pelo jeito dele, alto e corpulento. Comecei a ver apenas a sombra dele, que ia da sala para todos os cômodos da casa. É como se realmente ele não soubesse como era o lugar, como se fosse a primeira vez que ele entrava na casa. Foi isso que eu disse aos meus pais anteriormente, mas parei de comentar o assunto. Com o tempo, ele já não era mais só uma sombra. Comecei a ver claramente como era. Um homem mal vestido. Suas roupas eram trapos. Não sabia dizer quem era, muito menos o que fazia ali. Não parecia agressivo. Além do mais, posso garantir que ele não sabia da minha presença. Seu semblante demonstrava preocupação. Andava de um cômodo para o outro como se não soubesse o que fazer. Parecia confuso. Tornou-se um habitante assíduo da casa. O mais recorrente nele era aquela inquietação, que se via a todo momento. Um homem cheio de medo. Depois de um tempo, comecei a ver um casal, aparentemente casados. Eles também andavam pela casa. Pareciam um pouco desorientados, mas eu poderia dizer que eles conheciam muito bem a casa. Sem dúvida que eram os donos, mas como eu disse, eles pareciam confusos. Eu poderia dizer que o casal estava vendo o homem, mas não se falavam. Digo isso porque o casal, embora eu não ouvisse, via que eles estavam se comunicando. Nós fomos embora daquela casa, já que nós havíamos alugado. E logo nos pediram para sair, porque estava sendo alvo de uma investigação por um crime que aconteceu na casa. Parecia que a polícia acreditava que tinha prendido o culpado, mas não era verdade. Nesta casa vivia um casal, e um morador de rua entrou na casa porque viu a porta aberta. Quando estava lá dentro, deu para ver que um casal estava morto ali. Tinham sido assassinados, esfaqueados várias vezes. Ele tentou fugir, mas naquele momento viu um policial. Sem saber o que fazer, fechou a porta. Foi de um lugar para o outro, procurando um possível local para fugir. Os policiais, acreditando ter um ladrão dentro da casa, entraram e, vendo os cadáveres do casal, atiraram sem dar voz de prisão. Assim foi que um juiz considerou o morador de rua culpado, embora não tenham encontrado a arma do crime. Mas meses depois, em outro assalto, conseguiram capturar um homem com uma faca. Segundo os dados da polícia, foi com essa mesma arma que o casal, que morava naquela casa, havia sido morto. O noticiário mostrava fotos do casal e do mendigo. Foi assim que verifiquei que foram esses que vi na casa. Os três ainda estavam vagando, porque o crime ainda não foi resolvido. Depois disso, continuei vendo esse tipo de coisa. Nem todos são indefesos. Alguns são agressivos e assustadores. Sua presença vem com um frio terrível e seus olhos estão cheios de ódio e maldade. O mais estranho de tudo é que aqueles que se nota a maldade podem me ver, embora também não falem comigo. Com os seus olhos me atormentam, porque nos seus olhos vejo que em vida foram alguém com muita maldade. E mesmo mortos ainda têm uma alma negra. Como já disse antes, nunca contei a ninguém isso que vejo. Só hoje me atrevo a escrever. Mas não quero dizer meu nome, principalmente agora, que sou uma figura pública. Fim desse relato. Obrigada por ouvir os relatos. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.